Oi, gente linda aqui do meu canal. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, especialmente para vocês. E você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial aqui pra vocês. E também me sigam lá no Instagram. Minha diretora vai deixar o IG aqui pra vocês, porque lá também tem conteúdo super legais. Não insista em continuar caminhando pelo caminho onde Deus está tentando lhe tirar. Para falar um pouquinho mais sobre isso, nós vamos ler na passagem lá em Números, no capítulo 22, do versículo 22 até o 31. Essa passagem, ela conta a história de Balaão, que foi um profeta, e da mula. Eu creio que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre essa passagem, né? Balaão foi um profeta, e Deus, naquela época, tinha abençoado, né, o povo de Israel. Só que o rei Balaque, ele queria amaldiçoar o povo. Ele dizia que o povo não tinha chance, não tinha mais saída, sabe? E só que Deus já tinha falado com Balaão que o povo, tinha que falar com o povo, anunciar ao povo que o povo de Israel era e foi abençoado. Então o rei ficou enfurecido com isso e tentou corromper Balaão financeiramente. E Balaão foi, porque muitas das vezes nós somos tentados aos nossos desejos, às nossas vontades, mesmo quando Deus fala pra gente que não é. Deus falou pra gente claramente, como ele já havia falado com Balaão, o povo de Israel foi abençoado. E mesmo assim, ele foi até o rei Balaque, que tinha oferecido uma proposta para ele financeira. Não dizendo que muitas das vezes a gente se deixa ser comprado pelo dinheiro, por qualquer outra coisa, mas por vontades nossas mesmo, né? Que a gente vê que Deus falou para nós. Não é isso, e ele faz sinais, ele manda sinais claríssimos pra gente. E mesmo assim a gente permanece e continua indo até a nossa vontade. E assim foi com Balaão. Ele estava aí para encontrar com o rei, e ele seria um grande tropeço para o povo na época se ele tivesse ido até o rei e feito o que o rei queria que ele fizesse. Porque, de fato, nós somos falhos. Por mais que Balaão fosse abençoado por Deus, fosse um profeta, nós somos humanos, nós somos corrompidos pelo pecado. E, de certa forma, ele foi, porque o mundo o tempo todo tenta, é uma briga assim grande. Eu digo que é uma luta espiritual entre Deus e o mundo, porque o mundo ele vai nos corrompendo as coisas, né? Por isso que a gente não pode se deixar levar, e por isso que não convém a nós viver determinadas coisas, por mais inocentes que elas possam passar pra gente. Mas é aos poucos que o inimigo entra, são pelas brechinhas bem pequenininhas. Então Balaão montou na mula dele, que era a mula da vida dele toda, né? Que estava sempre ali disposta, estando com ele a todo momento, para que não deixasse ele a pé. E ele foi. E Deus tentou, gente, o anjo do Senhor tentou impedir ele 3 vezes. 3, tá? E só no final das contas que Deus abriu os olhos dele de fato, para que ele pudesse enxergar que era um anjo do Senhor que estava ali tentando impedir ele. Mas ele continuou. A primeira vez, a mula viu o anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor estava parando assim na frente da mula, e a mula estava conseguindo enxergar. Balaão não estava vendo nada. Aqui no versículo 23, a mula viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada desembainhada na mão, desviou-se do caminho e começou a andar pelo campo. Aí Balaão foi lá, bateu na mula. Aí vocês percebam nesse versículo, ele bateu nela. A mula que estava sempre ali com ele, que nunca deixou ele na mão. E quantas vezes tem pessoas, anjos, né, na nossa vida, pessoas que estão ajudando a gente o tempo todo, ou até nós mesmos, sabe? Nós nos machucamos muito quando a gente quer ir adiante uma coisa que Deus está pedindo pra gente parar. A gente se machuca, sabe?
e machuca as outras pessoas que estão tentando nos ajudar. A gente machuca Deus primeiramente, que quer somente o nosso bem, e a gente machuca a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor, que estão tentando abrir os nossos olhos, porque muitas das vezes a gente fica tão emocionado, tão deslumbrado com a nossa própria vontade ou com algo que a gente desejou a vida toda, e isso acaba nos cegando, sabe? Então Balaão foi lá e bateu na mula dele. Então a mula bateu, ele continuou, bateu nela. Aí depois o anjo, de novo, mais uma vez, postou-se numa trilha entre vinhas, ladeada de ambos os lados por um muro. A mula de novo viu o anjo do Senhor, encostou-se contra o muro e de um lado e comprimiu a perna de Balaão. E quantas vezes, gente, muitas das vezes acometem coisas para a nossa vida que a gente acha que tá machucando a gente, que é ruim, a gente reclama, a gente fica bravo com Deus, porque a gente não entende o mal que tá acontecendo com a gente ali naquele momento, porque machucou Balaão. Conforme ela encostou no muro assim, machucou ele. E quantas vezes a gente fica bravo com Deus porque acontece uma coisa com a gente que machuca a gente, mas Deus tá ali tentando machucar o mínimo possível para que a gente lá na frente não se machuque muito mais, saia do propósito dele e nos machuque assim de uma forma que lá na frente será muito pior pra gente poder se recuperar disso, sabe? Então Balaão foi lá e bateu de novo na mula. Aí depois o anjo do Senhor passou novamente pela terceira vez e postou-se num lugar bem estreito, que não permitiu desvio pela direita e nem pela esquerda. A mula novamente viu o anjo do Senhor e deixou-se cair sobre Balaão, que enfurecido bateu na mula com a vara. De novo. Gente, e acabamos novamente que nós descontamos, nós nos machucamos mais um pouquinho. Vocês já perceberam que muitas das vezes na nossa caminhada, pra gente viver, pra sair do propósito de Deus, a gente tá saindo ali do propósito de Deus, nós estamos caminhando e acontece um monte de coisa. Gente, nós temos que estar com os olhos espirituais abertos, porque muitas das vezes Deus usa de coisas sobrenaturais para falar com a gente, assim como ele usou a mula, que no final das contas a mula falou com Balaão, ela verbalizou. Muitas vezes a gente acha que não, ai meu Deus, é uma coisa tão sobrenatural, isso é mentira, isso é coisa da minha cabeça. Não, gente, não é coisa da nossa cabeça. Que nós estejamos atentos aos sinais que Deus manda, porque Deus manda sinal, Deus fala com a gente, e nesse trajeto, quando a gente tá indo fora dos planos de Deus, fora do que Ele tem pra nossa vida, que Ele sabe que quando a gente chegar lá e que a gente vai se machucar muito e que vai ser muito difícil a gente se recuperar, Deus ao tempo todo, Ele pode nos machucar, mas Ele vai sarar ao mesmo tempo. E aí, de novo, ele bateu na mula, a mula foi e falou pra ele: que eu fiz pra bateres em mim já pela terceira vez? Balaão respondeu à mula: é porque zombaste de mim. Se tivesse uma espada na mão, agora mesmo te mataria. A mula disse a Balaão: não sou eu a tua mula que até hoje sempre montaste? Olha aqui, gente. Será que costumo agir assim contigo? Porque muitas das vezes a gente fica tão aborrecido que a gente quer descontar no outro que tá tentando nos ajudar e abrir os nossos olhos, em Deus, primeiramente, sabe? Em nós mesmos. Quantas vezes a gente vai e tá seguindo o nosso caminho pra viver uma vontade nossa? E a gente se machuca tanto pra passar por cima. Vocês já passaram por isso? Eu já passei várias vezes na minha vida em insistir em algo que Deus já havia falado pra mim. Não é, Tamara. Não é. Sai. E ele é tão claro, gente, mas tão claro, que falta pouco ele vir aqui na terra. E eu vou falar uma coisa pra vocês. É capaz de Jesus, quando a gente tá cego assim, é capaz de Jesus vir na terra, sabe? Falar, parar do nosso lado assim, falar: não é ele. E a gente vai estar tão deslumbrado com isso, a gente vai falar assim: não, Jesus, é sim. Olha aqui. A gente ainda vai tentar justificar pra ele, tentar arrumar um argumento pra tentar justificar primeiro pra gente, né? Porque a gente tem que se justificar o tempo todo, já perceberam isso? Quando a gente... E pior que assim, no fundo a gente sabe que não é, porque machuca. Todas as vezes que a gente insiste em caminhar por um caminho que não são os de Deus, que é do nosso propósito, a gente vai se machucar. E a gente vai se machucando, se ferindo aos poucos, né? A gente vai arrancando um pedaço aqui, arranca outro pedaço aqui, pelo outro ou pela situação que a gente está vivendo, não é mesmo? E a gente vai se machucando cada vez mais. E Deus o tempo todo ali. Então, gente, tenha ciência de que quando Deus fala com a gente, podem acontecer coisas, podem acometer coisas na nossa vida que a gente não vai entender na hora. Vai ser mal, vai doer, vai machucar.
mas tenha certeza que esse machucadinho aí não chega nem próximo do tanto que você vai se machucar se você permanecer nesse caminho que você insiste em ir, sendo que não é da vontade de Deus. Então que hoje nós possamos pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos espirituais, que a gente esteja atento aos sinais que Ele nos dá, que não precise que Ele fale com a gente nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem que uma mula fale com a gente, para que a gente entenda a vontade de Deus e permaneça no caminho dele. Eu sei que muitas das vezes dói, é difícil, a gente não vê nada acontecendo, mas tenha certeza que se Deus pediu para você permanecer aonde você está, e se Ele pediu para você fazer uma coisa que por mais louca que ela seja, que por mais inacreditável que ela seja, que todo mundo esteja contra isso, que ninguém acredite, saiba que Ele vai permanecer com você aí nesse lugar que você está, para que a vontade dele se cumpra na tua vida. Eu espero que essas palavras tenham tocado no seu coração. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.